Bem, pessoal, a gente vai retomar alguns conceitos da aula passada, principalmente por causa dos formulários, porque eu acho que tem mais sentido vocês acompanharem o que tinha que ter sido feito e como fazer, do que propriamente quem errou, acertou, colocou uma resposta diferente da correta. Então, acho que a gente pode retomar junto, já aproveita retomando vários conceitos da aula passada, e para daí que essa aula de hoje também fique um pouco mais fácil, porque ela tem uma linguagem bastante específica da química, principalmente da química orgânica. Então é importante que vocês não fiquem no WhatsApp enquanto vocês estão vendo esse vídeo, que vocês participem ativamente da aula, que vocês também dialoguem comigo, tá? Porque são conceitos bem novos mesmo. Bem, um pouco de um flashback das aulas passadas, né? Vamos comentar sobre os fundamentos da química orgânica. A pergunta que estava no formulário passado era exatamente essa daqui. Ela selecione as afirmativas sobre a química orgânica. A química orgânica estuda os compostos de carbono. A gente viu que uma das principais características da química orgânica é estudar os compostos de carbono. O carbono, com número atômico igual a 6, apresenta distribuição eletrônica 1s2, 2s2 e 2p2. Sim, se o número atômico dele é 6, e eu conseguir distribuir esses 6 elétrons conforme o diagrama de Linus-Pauling, quer dizer que essa é mesmo a distribuição eletrônica do carbono. É 1s2, 2s2 e 2p6. O carbono, segundo Cooper-Kekulé, é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. Essa é verdadeira também. Grafite e diamante são as formas alotrópicas do carbono mais conhecidas. Sim, no caso, a única diferença que tem entre as duas estruturas, entre o grafite e o diamante, é a estrutura cristalina, né? E como esses átomos estão rearranjados. Um heteroátomo pode ser entendido como um átomo diferente de carbono e hidrogênio nas estruturas orgânicas. Sim, geralmente na química orgânica, os heteroátomos mais comuns de vocês encontrarem são nitrogênio, oxigênio, os halogênios, os calcogênios, principalmente, ligados a átomos de carbono. Bem, essa parte aqui eu vi que vocês tiveram bastante dificuldade em contar sobre ligações sigma e pi. Então, acho que vai ser importante a gente retomar isso daqui. No caso, por que sempre quando eu tenho uma ligação dupla, vocês estão vendo minha canetinha aqui, né? Ó, quando eu tenho uma ligação dupla, eu vou ter uma ligação sigma e a de baixo vai ser a π. Mas essa ligação que está em um plano só entre os carbonos, ela sempre vai ser sigma. Então ela vai ser sigma também aqui, aqui, aqui e aqui. Então, quando eu tenho mais aqui ligado, digamos assim, com certeza é hidrogênio, quer dizer que então essa molécula está fazendo uma ligação π carbono-hidrogênio aqui, outra ligação sigma carbono-hidrogênio aqui, uma ligação sigma carbono-hidrogênio aqui e uma ligação sigma carbono-hidrogênio aqui. Essa eu esqueci de colocar. Ah, já tinha colocado. Então, no caso, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco ligações sigma e uma ligação π, tá? Por que isso acontece? Por causa desse diagramazinho, que no caso de distribuição do carbono, a gente sabe que é 1s2, 2s2 e 2p2. E aqui também p2. Então, esses elétrons eles vão entrar nessa camada de menor energia, também aqui e aqui. Então, está fazendo uma ligação sigma, aqui nesses orbitais, que são sigma ligante, e uma ligação π com cada um desses elétrons aqui, numa ligação p-π. Mas, assim, eu sei que ficou muito específico essa parte, porque essa teoria é assim que explica mesmo, que é a teoria do orbital molecular. Mas, aqui, o que vocês precisam tirar disso é sobre esse fenômeno de hibridização.
que denomina-se hibridização o fenômeno natural que faz com que esse elemento seja capaz de efetuar ligações sigma. A hibridização do carbono permite que os átomos desse elemento sejam capazes de realizar 4 ligações químicas, ou seja, o carbono só realiza 4 ligações após sofrer o fenômeno de hibridização. Relaciona as ligações com a quantidade de ligação sigma e pi, respectivamente. Então, quando tem isso, que vocês têm que, assim, meio que saber de cor, é que sempre quando for uma ligação simples, ela vai ser sigma. Então, aqui também sigma, e também sigma e sigma. E quando tiver duplas ou triplas, a primeira vai ser sigma e as demais vão ser pi. Então, aqui a primeira é sigma, vai ser pi e pi. Então, numa ligação tripla, você tem uma ligação sigma, duas pi. E mais uma ligação sigma entre os e outra ligação sigma entre carbono e hidrogênio. Tá? Deixa eu retomar de onde que paramos. E para a gente recapitular também a classificação das cadeias carbônicas. Isso aqui, no caso, as cadeias carbônicas elas podem ser abertas ou fechadas. Quando elas são abertas, elas podem ser normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea ou heterogênea. E as fechadas e as cíclicas, elas podem ser alicíclicas ou aromáticas. As alicíclicas, elas podem ser saturadas ou insaturadas, ou homocíclicas ou heterocíclicas. E as cadeias aromáticas podem ser mononuclear, polinuclear, condensado ou isolados. Então, como que a gente fazia essa questão aqui do formulário passado? Você leia sobre o naftaleno, porque ele é bem interessante, assim, mas no caso ele quer que, no final das contas, que você só classifique o naftaleno. E no caso, ele está dizendo aqui também, né, são 2 anéis aromáticos condensados, então você já tem que saber que na sua resposta vai ter que ter a palavra condensado. E então vai ser aquela última opção ali, fechada, cíclica, aromática, polinuclear e condensada. Por que ela é fechada? Porque ela forma um ciclo. No caso, são 2 benzenos que eles, juntos um do outro, formam um naftaleno. Por que ela é aromática? Porque você tem as duplas ligações em ressonância, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da molécula. Por que ela é polinuclear? Porque ela apresenta mais de um núcleo aromático, ou seja, ela tem várias ligações duplas ressonando no lado esquerdo da molécula e as ligações duplas também ressonando no lado direito da molécula. E porque ela é condensada? Porque ela aparece uma do lado da outra, ela não tem, por exemplo, algum carbono isolado que está separando as duas moléculas. Então é a última opção. Né? E sobre a classificação de cadeias de carbono também é importante a gente relembrar. No caso, a classificação, enquanto ao número de carbonos, você sabe que os carbonos eles podem ser primários, secundários, terciários ou quaternários. O que significa um carbono primário? É que faz uma ligação apenas com um carbono. Já o carbono secundário, ele faz ligações com 2 carbonos. Então, vocês podem ver que ele está bem destacado aqui com essa granada aqui. E o carbono quaternário, ele faz ligação com 4 carbonos. No caso, ele está fazendo uma ligação com o carbono aqui, 1, 2, 3, 4. Certo. Então, para a gente fazer a classificação dos carbonos quanto ao número de carbonos, o que eu mais indico para vocês assim é fazer o desenho. Fazer o desenho ajuda bastante. E daí separar qual é qual para vocês acabarem não se perdendo. Ó. Vocês podem ver que nessa molécula de 1-isobutox, 2-pentileno,
pentilenol, você tem aqui um carbono que está fazendo ligação com um carbono, então ele vai ser um carbono primário. Já do outro lado também tem um carbono que está fazendo só ligação com um outro carbono, então também é carbono primário. Esse carbono aqui, ele está fazendo ligação com um oxigênio e com um carbono, então também ele é um carbono primário. E esse carbono aqui também está fazendo ligação só com um carbono, então também é um carbono primário. Já esse carbono, ele está fazendo ligação com 3 carbonos, um aqui e os outros 2 nas partes adjacentes. Então, ele está fazendo ligação com 3 carbonos, então ele é terciário. Já esse daqui do meio também, ele está fazendo ligação também com 3 carbonos. 1, 2, 3. Então também ele é terciário aqui. Já esse outro carbono, ele está fazendo ligação com o carbono da direita ou o carbono da esquerda. Então ele é um carbono secundário. E esses carbonos dos aromáticos também, eles também só estão fazendo ligação com um carbono na direita e outro carbono na esquerda. Então, eles, menos aquele que faz o vértice aqui, ele não é secundário. Aí todos esses do aromático são secundários. E eu não tenho nenhum carbono quaternário nessa molécula aqui, tá? Então, no caso, eu teria... Aí vocês contam, assim, para vocês não se perderem. Teria 1, 2, 3, 4 átomos de carbono primário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 átomos de carbono secundário e 2 de carbono terciário. Então, hoje a gente vai começar a dar nome assim, aos hidrocarbonetos, para vocês começarem assim, a terem uma autonomia quando vocês virem algum nome de química orgânica, assim, e vocês saibam o que esse nome significa em relação à sua estrutura e à quantidade de carbonos, tá? Então, no caso, o que são hidrocarbonetos? São compostos formados somente por carbono e hidrogênio, e são derivados do petróleo. Apresentam as seguintes subdivisões: alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, aromáticos, alicíclicos. Como é que são os alcanos? São apenas ligações simples entre carbono e hidrogênio. Já os alcenos apresentam uma ligação dupla entre carbono e hidrogênio, mas também é só carbono e hidrogênio. E os alcinos apresentam uma ligação tripla entre átomos de carbono. Já, e também os compostos também eles podem ser alicíclicos ou aromáticos. Aromáticos é quando você tem as duplas ligações em ressonância, tá? E os alicíclicos é só quando você tem um ciclo fechado, você não tem as duplas ligações em ressonância. Então, como que a gente dá o nome para esses compostos? No caso, a nomenclatura que a EUPAC ela meio que orienta para a gente é para separar entre prefixo, que é o número de carbonos, mais o tipo de ligação, que vai ser o infixo, no caso vai indicar a saturação, e o grupo funcional, que é o sufixo, que é a última palavra que ela indica o grupo funcional. Então, os prefixos, quando você tem um átomo de carbono, vai ser met. Depois, quando você tem 2 átomos de carbono, vai ser et. Quando você tem 3 átomos de carbono, vai ser prop. Daí, o infixo é quando tem a saturação no meio. Pode ter só simples ligações, então vai ter o infixo AN. Ela também pode ter duplas ligações, que daí vai ter o infixo EN. Uma tripla ligação, então você vai colocar o infixo IN, ou quando tem duas duplas, você usa o infixo DIN. E depois o sufixo vai indicar o grupo funcional. No caso, quando é oxigênio, se refere aos hidrocarbonetos, quando é álcool, se refere ao OH. Se for um aldeído, vai ser a terminação -al. Se for uma acetona, vai ser a terminação -ona. E se for um ácido carboxílico, vai ter a terminação -óico. E quando tem também duas triplas, vai ser di-in. E se tem três triplas, consequentemente vai ser tri-en.
Então esse aqui a gente vai fazer junto. Por exemplo, óleo propeno. Aí é importante, não sei se vocês estão com um caderninho, se vocês quiserem anotar essas regrinhas aqui, vai ser importante. Ou tem também na internet, é só digitar classificação de hidrocarbonetos que vocês acham várias dessas tabelinhas, tá? Mas o que vocês têm que fazer nessas tabelas? Vocês precisam ver pelo nome o que está indicando em cada prefixo, infixo e sufixo. No caso, o prefixo prop, eu sei aqui pela tabela que ele me indica que tem 3 carbonos. Então eu posso colocar que essa fórmula vai ter C, C e C, porque vão ser 3 carbonos por causa do prop. Já o en, ele indica que tem uma ligação dupla entre esses carbonos, que não é só ligação simples. Você pode colocar uma ligação dupla entre os carbonos. E quando esse sufixo o indica que só tem ligação entre carbono e hidrogênio, que são parte dos hidrocarbonetos. Então, vai ter um hidrogênio aqui, aqui. Eita, tem uma tela azul aqui, pessoal. Bem, mas entenderam, né? Ó, como é propeno, então vai ser 3 carbonos, um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Como é em, vai ter uma ligação dupla entre os carbonos. E aqui outro hidrogênio, porque ó, cada carbono tem que fazer 4 ligações entre carbono, hidrogênio e carbono, tá? Então aqui já tem um carbono fazendo 4 ligações. Esse carbono está fazendo uma dupla ligação aqui, uma ligação simples com carbono, uma ligação com hidrogênio. E esse carbono também faz uma ligação com hidrogênio, uma, duas, três, e outra ligação com hidrogênio, tá? Então ele vai ser assim, vai apresentar uma dupla ligação, só por causa que eu sei que aqui no nome é em, e vai ser só ligação carbono e hidrogênio porque termina em O. E O é a terminação dos hidrocarbonetos. Deixa eu ver se... Ah, aqui tem outro para a gente dar o nome, ó, que legal. No caso, eu sei que o et significa que são 2 carbonos, então vai ser 2 carbonos, carbono 1, carbono 2. O an quer dizer que só tem ligações simples, então só uma ligação simples mesmo. E o ol, a terminação ol, indica que tem um grupo hidroxila na minha ligação. O grupo hidroxila é esse OH aqui. Então vai ser OH. E daí coloca os hidrogênios para completar as 4 ligações do carbono. Então essa vai ser a fórmula do etanol. O caso é C2H5OH. Agora também a gente tem as que a gente chama de alcanos ou parafinas. São hidrocarbonetos de cadeia aberta que formam ligações simples entre os átomos de carbono. No caso, o, o sufixo é o an. Daí, no caso, ó, os alcanos mais conhecidos é o gás natural, o etano, o propano e o butano. Eles são gases combustíveis. E eles apresentam uma fórmula geral. No caso, a fórmula geral é CnH2n mais 2. Olha como é que essa fórmula ela bate aqui
com todas essas ligações. No caso, quando não tem nada, quer dizer que esse carbono aqui vale 1. Então, no caso, vai ser carbono 1, que é o que, digamos assim. E já que é carbono 1, 2 vezes 1 mais 2. Isso vai dar 2 vezes 1, 2, mais... Ah, não, é 2N, né? 2 vezes 1, 2, daí dá 4. Então, ficaria C1H4, certo? Que é a mesma fórmula do gás natural. Então, vocês sabem daí que a fórmula geral para todos os alcanos sempre vai ser essa fórmula geral aqui, de CnH2n mais 2. E para os alcenos, também no caso, daí vai começar a apresentar uma dupla ligação entre os carbonos, e essa fórmula geral vai mudar, porque diminui a quantidade de carbonos, então diminui também aquele termo mais 2 que tinha aqui na fórmula geral. Então fica só a fórmula geral CnH2n. E quando for um alcino ou um acetileno, eles vão ser hidrocarbonetos de cadeia aberta ou com pelo menos uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Então, essa fórmula, como tem uma ligação tripla, quer dizer que você ainda perde mais 2 hidrogênios. Então, a fórmula vai mudar para CnH2n-2. Então, no caso, se você... Vamos fazer a conta aqui com propino, por exemplo. O propeno tem fórmula de carbono, hidrogênio, mais carbono, mais um CH3. Então, seria C3, C3H, H3, 4. C3H4. Então, o N é igual a 3. Ó. Então, você pode pensar aqui. Então, o C3 vai ser igual a H, 2 vezes 3 menos 2. Então, isso vai dar a sua fórmula de C3, aí 2 vezes 3, 6, menos 2, dá 4. C3H4. Então, sempre vai bater tanto essa fórmula aqui geral, quanto a fórmula que vocês têm entre átomos de carbono e hidrogênio, certo? Isso ajuda para resolver algumas questões, assim, para vocês fazerem elas mais rápido. E eles também podem apresentar duas ligações duplas, que são os alcadienos. Então, tem exemplo aqui, ó. Quando tem 3 átomos de carbono é o propadieno, quando tem 4 átomos de carbono é o but, 1,2 dieno, e para alcadienos acrescenta-se a letra A ao radical do número de carbonos, e eles apresentam essa fórmula geral aqui embaixo, CnH2n-2. E também, agora começa também que vão apresentar radicais livres. Esses radicais eles são também usados para nomear compostos orgânicos de cadeia ramificada. São obtidos pela retirada de um hidrogênio dos alcanos. Esses são mais alguns radicais, então quando vocês encontrarem um radical que está ligado a CH3, vai ser um radical metil. Quando tiver 2 carbonos, vai ser o radical etil. Quando tiver 3 carbonos, vai ser o radical propil. Quando tiver 3 carbonos e a ligação estiver no átomo central entre esses 3 carbonos, vai ser então o alcano isopropil. Daí essa ramificação apresenta 5 carbonos, então ela vai ser o N-butil, porque é uma cadeia normal com 5 carbonos. Eu sei que pode estar parecendo muita coisa, mas a gente vai fazendo vários exercícios e vai ajudar a exercitar, porque é só com muito exercício mesmo e assimilando os nomes, mas vocês podem entender que todos eles vão ter lógica. Ó. Por exemplo, o metil, ele vai ter um CH3, que vai ser essa ramificação CH3 ligada a uma cadeia normal.
Quando tiver 2 carbonos, então já vai ser o etil. Então vai ter, então também vai estar ligado a essa, vai ser uma ramificação. E quando tem 3 carbonos, vai ser propil, por causa ali que a gente viu antes das nomenclaturas de met, et, plop, bult, pent, que met significa um carbono, et significa 2 carbonos, prop significa 3 carbonos, e isso vocês vão pegar com o tempo mesmo, é meio desgastante, assim, tem que estudar, tem que, nossa, tem que fazer bastante exercício para decorar todos, né? Mas a gente vai começar a fazer exercício a partir de já, ó. E tem alguns passos que são mais didáticos, assim, que podem ajudar vocês também. No caso, como nomear um hidrocarboneto de carbono ramificado? O primeiro passo que você tem que fazer é encontrar a sua cadeia principal. Aqui, ó, já está indicado que a minha cadeia principal está aqui em amarela. Na sequência, numerar os átomos de carbono em relação à posição do heteroátomo, numerando como se fosse a maior cadeia possível de carbonos. Então, ó, ele começa namorando da esquerda para a direita mesmo. 1, 2, 3, 4 e 5 átomos de carbono. Então, já está essa numeração em vermelho. Isso já ajuda também. Então, pelaquela tabela anterior, caso deixa eu voltar nela, você sabe que 5 carbonos é pente. Então, como a sua cadeia principal é pente e ela tem 5 carbonos, você já pode escrever, então, vocês estão vendo a minha canetinha aqui, né? Ó, vocês já podem escrever o pente meio que no meio, e vocês sabem que vai ter que apresentar o pente, já que tem 5 carbonos na cadeia principal. E depois dá a ordem a partir daquela, dá o nome a partir daquela tabelinha mesmo. Então, eu sei que tem 3 radicais, no caso, um radical metil, 2 radical metil e 3 radical metil. Então vai ser, nossa, não vai caber aqui, né? Então, já que tem 3 radical metil, você já vai ter outro sufixo que vai ser o trimetil. Então vai ser o trimetil. Como você tem 5 carbonos, vai ser o pente, trimetil, pente. E como só tem ligações simples entre átomos de carbono e hidrogênio, vai ser o pentano, porque o infixo que termina dos hidrocarbonetos é o O. Então, aí, por isso que se consegue dar nome assim mais rapidamente por causa dessas normas de nomenclatura. Ó, vamos dar nome mais para esses hidrocarbonetos que estão aqui. É que eu sei que quando está online fica um pouquinho mais complexo assim da gente pegar esses nomes sem estar treinando com um papel e isso daqui exige muito desenho também. Então, se vocês estiverem com um caderno aí, podem ir pedindo para pausar o vídeo em algumas partes, que daí a gente desenha a estrutura e pode fazer a nomenclatura e a numeração deles, tá? Então, olha aqui esse primeiro exemplo. Primeiro você encontra a cadeia principal, que está em amarelo. Aí você numera os átomos de carbono, a numeração está em destaque. Então, tem ali 7, uma cadeia normal com 7 átomos de carbono, e você dá um nome em ordem alfabética mesmo. Então, vai ser, ó, como tem um grupo metil ali no carbono 3, então vai ser o 3-metil. Como tem um grupo etil no carbono 4, vai ser o 4-etil. E como são 7 átomos de carbono, vai ser o heptano, porque o hept indica que são 7 átomos de carbono. Já nessa outra molécula aqui do lado, você tem uma cadeia principal com 6 átomos de carbono, então você sabe que vai ser o... E tem uma dupla ligação, então vai ser o X2-eno, porque você tem que indicar o número e onde que está a dupla ligação. Você tem um radical metil no átomo de carbono 4, então vai ser o 4-metil,
e um radical etil com 2 carbonos ali no átomo de carbono 3. Então vai ser o etil. Já a outra molécula ali de baixo, ela apresenta 5 átomos de carbono na sua cadeia principal. Então vai ser o penteno, já que tem uma ligação dupla entre os carbonos. E no carbono 3 você tem o radical metil, que é aquele CH3. Então você vai ter o 3-metil. E você tem um radical etil ligado ao carbono 2. Então vai ser o 2-etil. Tem ali ó, CH2 e CH3. Então vamos tentar fazer esse exemplo aqui. Na verdade, tentem ir numerando assim, as cadeias carbônicas. Não sei se vocês têm aí um caderno e tal, então vocês podem fazer esse desenho e a gente vai fazendo os passos juntos, tá? Eu só vou também colocar o meu notebook para carregar, porque senão ele vai desligar aqui. Ó, pessoal, vamos fazer junto esse, porque eu sei que esse trabalho envolve bastante treino, tá? Então, ó, já está identificado aqui a minha cadeia principal, porque tem esse... Estou fazendo a marcação da minha cadeia principal aqui, que é a maior quantidade de átomos de carbono. Então, aqui vai ser o meu carbono 1, meu carbono 2, meu carbono 3, meu carbono 4, carbono 5 e carbono 6. Tá? O que eu tenho que indicar quando tem essas ligações? Eu tenho que indicar que você tem duplas ligações. Eu sei que tem uma dupla ligação aqui entre o carbono 2 e o carbono 3. E eu também estou conseguindo ver que só tem ligações entre carbono e hidrogênio. Então você segue aquelas normas aqui do outro slide, tá? No caso, eu sei que tem uma dupla ligação, então vai ser o infixo em. Eu sei que só tem ligação entre carbono e hidrogênio, então o sufixo vai ser o. E eu esqueci a quantidade de carbonos que tem. Deixa eu lembrar. Ó, então como tem 6 carbonos na minha cadeia principal, eu sei que vai ter o sufixo X. Aí, como tem uma ligação dupla aqui no carbono 2, eu sei que vai ser, então, 2. E eu tenho que indicar essa ligação dupla com infixo em. Como só tem ligação entre carbono e hidrogênio, vai acabar em nu. Então, eu sei que vai ter que ter no nome X2-eno. E eu também tenho que indicar os outros radicais que eles aparecem aqui nas ramificações. Ó. Aqui eu tenho um radical metil, outro radical metil, um radical etil. Então eu tenho que indicar primeiro, no caso, onde que está esse radical etil. Então vai estar no 3-etil. E aqui no carbono 5 eu tenho 2 radical metil. Então vai ser di
dimetil. X2-eno. Beleza, gente? E tem também uma atividade que volta e meia acaba caindo essas coisas no vestibular da Federal. Esse daqui é do vestibular da Federal. No caso, ele pergunta se a qualidade de um combustível é caracterizada pelo grau de octanagem. Hidrocarbonetos de cadeia linear têm baixa octanagem e produzem combustíveis pobres. Já os alcanos ramificados são de melhor qualidade, uma vez que têm mais hidrogênios em carbonos primários, e as ligações carbono-hidrogênio requerem mais energia que ligações carbono-carbono para serem rompidas. Assim, a combustão dos hidrocarbonetos ramificados se torna mais difícil de ser iniciada, o que reduz os ruídos do motor. O isoctano é um alcano ramificado que foi definido como referência. Seu grau de octanagem foi atribuído ao valor de 100. A estrutura, a forma de bastão do isoctano é mostrada ao lado. E qual que é o nome oficial? Vamos fazer bem rapidinho, que eu acho que até já deu o meu tempo aqui de aula, não deu não? Ó, então você vai primeiro numerar os carbonos. Você começa numerando pela ramificação. Aqui ó, tem mais átomos de carbono, então começa numerando por onde tem mais átomos de carbono juntos. 2, 3, 4, 5. Então você sabe que esse daqui vai ser o pentano, então vai ter que ter o nome pentano na estrutura. Então, ó, pentano, pentano e pentano. Mas aqui no carbono 2 eu tenho dois radical metil. E no carbono 4 tem um radical metil. Então vai ser 2 trimetil, 2,4 trimetil pentano. Porque tem um radical metil aqui, outro radical metil aqui, outro radical metil aqui. Então você indica os dois radical metil aqui no 2 e no 2, porque eles estão no carbono 2, e um radical metil aqui no carbono 4. Tá? Então fica 4 trimetilpentano. Então a resposta é a letra A. Acho que meio que já deu tempo. E, na verdade, eu tinha que passar o formulário para vocês, mas então a gente deixa